É coisa assim de 1 quilômetro. Então essas foram. Eu até vi uma imagem que mostra esses dois montes aqui, o local do assentamento da cidade de Jerusalém. Mas porque eu estou citando isso justamente por causa daquela narração de Maria Madalena. Ela fala do local onde estão os ossos de Cristo. Bom, eu vou terminar esse vídeo porque ele termina automaticamente. Já estou vendo que está 33 minutos. Eu vou continuar no seguinte, desenvolvendo esse tema. Porque ele vai. Eu poderia ter em mente continuar. Vou fazer o seguinte: eu vou continuar até estourar, porque ele termina automaticamente aqui no celular. Tem essa característica. Então eu vou fazer até estourar, depois passo para o áudio seguinte. Então tem essa narração que está no livro Os Apóstolos de Jesus, editado pela Ordem do Grau na Terra, que tem esse capítulo de Maria Madalena. Aqui tem um trecho que diz assim: assim ela chegou à meia altura da colina que se ligava ao monte do Calvário. Um agrupamento de rochas acolheu Madalena, e aí ela viu diante de si uma caverna, sobre cujo arco, à direita, estavam cinzeladas 3 cruzes. Uma trilha estreita, recentemente aberta, guiou-a. Uma folhagem cinza esverdeada envolvia-a, e as plantas abobadavam-se como verdes cúpulas acima de sua cabeça, tão baixo que ela teve de inclinar-se. Esse trecho aí está falando sobre a caminhada que ela fez do sepulcro vazio até esse aglomerado rochoso. Né? Então, porque ficava na área externa de Jerusalém. Era uma trilha, então que ela teve que caminhar. Depois ela chega à meia altura da colina que se ligava. E é justamente isso, quando fala a colina que se ligava ao do Monte do Calvário. Então, essa colina eu identifiquei através de um desenho, de um mapa, que se refere ao Monte Moriá, a colina que ela inicia na esplanada do templo e chega até esse aglomerado rochoso que é hoje denominado de Calvário de Gordon. E pouco antes de chegar a esse local, Calvário de Gordon, está as pedras de Salomão, ou as pedraria. Eu acho que o termo, não sei se é bem isso, né? Onde que se recortavam pedras, né? Para as construções. Então é chamado de pedraria de Salomão, ou alguma coisa assim, né? Que fica embaixo das muralhas, né? As mulheres atravessaram essas pedrarias de Salomão. Então, aqui está. Então, ela chegou à meia altura da colina, ou seja, o Monte Moriá, não propriamente lá na esplanada, mas essa extensão que eu falei, que tem mais ou menos uns 700 metros, e que se ligava ao Monte do Calvário. E esse é o Monte do Calvário? É o Monte Sião, que se inicia no sul, passa pelo Calvário, porque é o Monte do Calvário, o Gólgota. Então, e termina nesse aglomerado rochoso do Calvário de Gordon, denominado Calvário de Gordon. Então, é esse exatamente o local. Então, isso aí foi uma das. Eu já tinha identificado esse local, mas eu vi, observando esse detalhe, que confirma que, que tudo me leva a crer que a minha teoria está correta. E quando ela fala assim, um agrupamento de rochas acolheu Madalena, é justamente esse aglomerado rochoso, denominado Calvário de Gordon. Ela viu diante de si uma caverna. O que é? Uma caverna, uma órbita, né? Então fala assim, a meia altura. Então ela chegou a meia altura. Justamente eu interpreto da colina, esse meia altura, justamente ela deu uma escalada
nesse aglomerado, né, para chegar a essa caverna. Então estava a meia altura em relação ao piso, né, ao redor. Então, o Rochas acolheu Madalena e viu diante de si uma caverna, né, sobre cujo arco à direita estavam cinzeladas 3 cruzes. Então, o arco é o arco superior da caverna, porque essa caverna, a face do Calvário, de Gordo, lembra uma grande caveira, né? Por causa disso, muitos evangelhos se confundiram, né? Quer dizer, o próprio general Gordon, Charles Gordon, que fez essa teoria, ele viu se confundiu com Gólgota, que Gólgota também teria um formato de um crânio, enfim, que lembra uma caveira, né? Então houve uma confusão por parte dele, né? E quando se fala sobre cujo arco à direita estavam cinzelados 3 cruzes, o arco é isso, né? Porque lembra uma face de caveira e 2 órbitas. A órbita à direita, quando fala direita, ela viu diante de si uma caverna sobre cujo arco à direita, quando fala à direita, porque é a caverna órbita direita. Então é essa. Isso, o arco é esse, como se fosse sobrancelha. Interessante que bem na pupila dessa caverna, dessa órbita, é que está a entrada. Eu identifico isso em fotos. Lá no Facebook eu sempre publico essa teoria, minhas notas, né? Então basta ver isso. Pegar uma foto, digitar aí, imagens do Calvário de Gordon, localizar a órbita direita, se vê isso. E eu também, em uma das fotos, dependendo da inclinação do Sol, né? Porque a face do Calvário está voltada para sul. Está voltada para sul. A face. E quando nós estamos de frente para a face do Calvário, nós estamos de frente para o norte, né? Então, o que acontece? Olhando para essa, até por foto, eu identifiquei por foto, porque eu nunca fui em Jerusalém. Todo o meu estudo e teoria eu fiz através de pesquisa no Google, no mapas históricos atuais, tudo se fez aí pela internet, né? Então, quando se olha essa órbita caverna direita, né, Coro de Gordon, então, em cima do arco superior, vê umas cruzes, né, cinzeladas, que lembra que é 3 cruzes. Mas isso não é qualquer foto, porque elas foram cinzeladas rusticamente. E ela, um período de 2000 anos, ela sofreu tanta diferença térmica, que lá existe muito, né? Amplitude térmica muito grande, né? Em Jerusalém, né? Verão seco, né? Temperatura aí bate 35 graus, né? Enquanto que no inverno chega a nevar, né? Então imagina aí 2000 anos, né? Então, cinzeladas rusticamente, aqui no arco superior, as 3 cruzes, elas foram bem danificadas, né? Mas em algumas fotos, eu tenho até uma foto especial que eu não tenho, teria que abrir o computador aqui, né? Eu acabei não está aberto o computador para mostrar uma foto, né? Mas eu mostro lá na minha página do Facebook. As minhas notas, sempre publico isso. Também é uma página que eu criei também, se chama Arqueologia no Calvário de Gordon, né? No Facebook. Minhas notas no Facebook, eu sempre divulgo muito, né? Essa teoria, né? Então, uma das fotos, eu acho que foi a melhor que eu consegui, era uma foto de 2006, que ela foi tirada à tarde, assim, por volta de 14, 15 horas, assim, e me parece que em setembro. Então acho que coincidiu que a inclinação do Sol estava bem favorável, quer dizer, o Sol estava lá do leste, e como temos que ver isso, que a face do Calvário está exatamente para sul, né? Então, a gente olhando para a face do Calvário, estamos exatamente olhando em direção norte. E à nossa esquerda o Sol está se pondo, né? Tá caindo no horizonte. Então pegou aí uma inclinação assim bem favorável, acho que a época, que projetou nessa superfície da rocha
essas cruzes cinzeladas. Estão bem perfeitas, mas já é possível identificar. Então, isso foi um sinal que quando eu vi essas cruzes, né, isso já foi no começo da minha pesquisa, foi uns 10 anos que eu vi essa foto, pensei, não tem como estar enganado, esse é o local. Depois eu fui pesquisar sobre a entrada para esse sepulcro oculto, que fica no fundo dessa caverna. E eu identifiquei, né, que eu acredito que seja, né, tem que fazer, cavocar lá na rocha, né, para abrir, né? É uma pesquisa, investigação arqueológica. Mas exatamente na pupila, né? Na pupila do olho, né? Se você comparar isso, se você relacionar com essa face do cavalo de Gordon, você vai relacionar isso. Então, se você imaginar a pupila do olho e olhar para essa caverna, a órbita direita, você vai ver que é exatamente na pupila do olho a entrada para esse sepulcro. Que é eu acredito que é uma abertura fechada, que foi fechada posteriormente. Então, quando a pessoa, de acordo com essa narração, que vem em Madalena, a pessoa ela tem uma pequena abertura, né, tá certo? Ela vai encontrar, uma vez removido, ela vai entrar uma pequena túnel, né, interno, cavado na rocha, talvez de uns 8 metros de extensão, acho que não passa de 10 metros. Acho que eu suponho, entre 6 e 10 metros, assim, acho que no máximo uns 12 metros. Então é um túnel que tem acesso, e no final desse túnel é que está a, esse nicho onde estão os ossos de Cristo. Então a ressurreição de Cristo é independente, os ossos de Cristo estão lá. E eu acredito, assim, com 99,9% que esteja exatamente nesse local que eu estou identificando, coisa que eu chamo que eu redescobri. Isso, caso se confirme, é uma redescoberta, porque quem descobriu outrora foi Maria Madalena, conforme está nessa narração. Então, o que se tem que fazer? A investigação arqueológica tem que ir lá na caverna direita, a meia altura à esquerda mira-se na pupila, vamos supor que é a pupila. Vê uma foto da pupila, então vê uma mancha assim uma mancha mais ou menos de uns 60 por 40, que está a meia altura, vamos dizer assim, e à direita, assim. Então é exatamente lá que eu acredito que seja essa entrada que depois foi posteriormente ser fechada. Ela estava aberta quando Madalena esteve lá, porque ela entrou nessa abertura e encontrou esse pequeno túnel cavado na rocha. Então o que eu falo? Basta desobstruir essa pupila, vamos supor, essa pupila lá da face do Calvário de Gordon. Vão lá, cavucar na pupila e vai se encontrar uma abertura. E começa com um declive. Acho que dá um desnível talvez de 1 metro. Assim. Então, no início é um declive. Então, esse túnel, eu calculei que ele vai em direção leste. Ele está a meia altura dessa caverna à direita. É pupila. Se visualiza como se fosse a pupila. Quem examinar a foto do cavalo de Gordon no interior dessa, dessa caverna, órbita direita da face do cavalo, vai encontrar muitas fotos que mostram nitidamente. E até interessante, que me pareceu que foi colocado uma caveira, exatamente nessa pupila, que ajudou a fechar isso. Né? Isso acho que foi colocado, acho que o José de Arimateia, que autorizou isso. Né? Antes da sua morte, fechou lá para dar respeito. As próprias cruzes cinzeladas, né?
na, na, no arco superior direito. Eu tô fazendo de conta que o meu rosto aqui é a face do Calvário de Gordon, né? Então estou mostrando. Aqui à direita é o arco superior. Então aqui está as cruzes cinzeladas. Tem que identificar isso, especialistas. Eu sou leigo, eu olhei assim, analisei, mas eu tenho uma técnica, porque eu fui desenhista gráfico, publicitário, artista plástico, estou acostumado a mexer com lupas, enfim, essas coisas, mas eu não sou um especialista na área de rochas, de arqueologia, isso, a palavra final é sempre de um especialista. Essa não é minha área, mas eu tenho essa acuidade, né, visual para perceber certas coisas. Então, indo na pupila, cavando, vai se encontrar um túnel. Esse túnel que segue em direção leste. Leste. Ele tem mais ou menos início tem uma inclinação que dá acho que um desnível assim, de 1 metro. Depois ele segue paralelo, assim, no mesmo nível em relação ao solo, né? O plano do solo, né? E no final dele que está um muro, porque foi fechado. É aí que é a sepultura oculta de Cristo. E eu acredito que é exatamente na curva. Quem olhar a foto do Calvário de Gordon, você está sempre lembrando que a face do Calvário está voltada para sul, exatamente para sul. E nós estamos olhando a foto do Calvário de Gordon, a face, nós estamos olhando para norte. Então, olhando essa órbita da caverna direita, nós estamos. A nossa direita está a leste, que vai dar lá pro Monte das Oliveiras, que fica a uma distância aí, acho que de um quilômetro mais ou menos. É um lugar que fica mais alto que o Calvário de Gordon, porque conforme nós verificamos aí no mapa, o topo desse Calvário de Gordon está a 778 metros. E o topo, por exemplo, do Monte das Oliveiras está, me parece que por volta de 815 metros. Ou seja, o, o topo do Monte das Oliveiras deve estar aí uns 35, 40 metros superior ao topo do Calvário de Gordon. E esse topo do Calvário de Gordon fica justamente um cemitério árabe, chamado Essaouira. É um cemitério que tive uma constatação aqui de um outro mapa que eu estudei, que por volta de 1200 já tinha registro que existia esse cemitério, chamava Essaouira. É um nome árabe que eu ainda não sei o significado, tentei descobrir, mas ainda não descobri. E-S-S-A-H-I-R-A. Essaouira. Muito bem. Então é essa a questão. Então, na narração de Madalena, ela continua aqui, né? Ela entrou nessa caverna, que parecia estar sendo usada pelos pastores como abrigo para intempéries. Bem estreita era a passagem que se apresentava do lado direito e que indicava para baixo. Não obstante, uma pessoa podia passar apertadamente. Então, essa caverna já existia. Eu penso que ela existia assim séculos antes de Cristo, que quando naquela época que começou-se a dominar o ferro, né? Então começaram a se cavar sepulturas em rochas, né? E possivelmente, que eu imagino, que alguma pessoa, talvez até um profeta, né? Zacarias, enfim. Zacarias não, eu acho que é Zacarias, né? O profeta Zacarias, que dizem que ele vivia, né? Numa caverna,
assim, fora de Jerusalém? Me parece que é isso o relato. Eu sei muito superficialmente o Velho Testamento, né? Eu conheço mais o Novo Testamento, né? Mas me parece que existem referências que Zacarias vivia em uma caverna. Então, de repente, podia até ser que Zacarias tenha vivido lá, né? Então, alguma pessoa, pode ter sido Zacarias, não sei, cavou um túnel e no final desse túnel cavou um nicho, como se fosse um quarto, um pequeno quarto para dormir, né? Então eu até imagino como que foi construído. A pessoa viu aquele calvário, né, aquele aglomerado. Engraçado que olhando assim à direita assim, desse calvário, ele tem uma reentrada assim, né? Que me parece que é coisa assim que eles tiravam pedras, né? Era uma continuação das pedrarias de Salomão, né? Uma coisa assim. Mas o que acontece? Então, nessa direção, indo para leste, ela faz uma curva, esse calvário. Então, é justamente o sepulcro de Cristo, imagino que fica exatamente internamente, né, na parte interna, nessa direção onde faz a curva, né, desse aglomerado. Uma curva, ele está a sul e depois ele vira, faz um contorno que fica para leste. Então está exatamente indicado. Até, às vezes, até divulgo meu WhatsApp para alguma pessoa que queira conversar com seriedade, né? Que queira realmente levar essa possibilidade em consideração. E eu sei que isso são poucos, né? Entre os chamados cristãos que estão dispostos a isso, né? Eles querem venerar, querem ser salvo facilmente, sem culpas, querem que Cristo assuma os seus pecados, né? Sem esquecer a justiça de Deus. É isso que os chamados, a grande maioria dos cristãos, essa presunção, esse egoísmo, essas materialismo também, que querem uma vida cômoda, né? Então essa é a questão. Mas então eu estava no início do vídeo eu estava falando sobre essa questão da ressurreição, né? Como que se foi feita a impressão, né? Isso no vídeo anterior já fiz aí uma hipótese, né? Que essa marca que fez no sudário, ela é independente do corpo físico, porque isso é um processo fino material. Porque a ressurreição, todos nós, quando morremos, podemos fazer a ressurreição para o além matéria. Todos nós fazemos, porque nós não morremos, né? A morte, o sentido profundo da morte que existe mesmo é a morte espiritual. Isso se faz também no além matéria, não aqui na matéria. A morte material é uma coisa natural. Isso todos nós vamos passar e nascemos para o outro mundo. Agora, o pior perigo, a coisa mais terrível que pode acontecer com o ser humano é a morte espiritual. Mas ele foi lá para a vida, ele também ressuscitou, vamos supor. Ressuscitou não, né? Fez a sua ressurreição para o outro mundo, para o além matéria. Mas daí, se ele for condenado, ele vai ter a morte espiritual. Isso é o mais terrível que existe. Isso acontece muito com quem é dominado pelas crenças cegas, né? Vão se iludindo, né? com, com as suas imaginações, fruto do comodismo espiritual e cultivo do raciocínio. Não tem aquela intuição, não tem a questão de você refletir que o amor não pode existir sem justiça. E tudo que a gente quer conquistar, a gente vemos na vida material. Quer ser uma profissão, você tem que trabalhar, você tem que estudar. Tudo você tem que, vamos supor, dar duro, né? Você não tem. Tudo seja feito com trabalho. É o mesmo caso espiritual. Não pode Jesus Cristo vir aqui assumir o pecado e a humanidade basta acreditar nele. Isso não tem sentido nenhum. O que salva é vivenciar
a palavra viva que ele nos trouxe, não é a morte dele que ia salvar nós. Ele não veio aqui para morrer. A morte dele foi uma consequência de nossos pecados, mas não para salvar os nossos pecados. E com isso ele perpetuou a sua palavra, que não tinha outra, porque os seres humanos não aceitaram. Então foi uma contingência, uma coisa assim que ele foi é, até obrigado a aceitar, foi a morte na cruz, né? Porque senão a palavra dele ia se perder. Então nesse sentido sim, a morte dele fez com que a palavra dele continuasse presente na humanidade. Se ele não tivesse aceitado a sua morte, ele poderia então a palavra dele ser esquecida, né? No decorrer das gerações, e não teria aquela profundidade. Então a questão aí que vou tentar concluir, que essa impressão que ficou no sudário foi devido quando aquela a ligação, os fios de ligação que mantinham a alma ao corpo físico se desligaram, que isso sempre existe, por volta de uns 30 horas, 24 horas, é totalmente desligado. E aí eu fiz uma teoria também, como que foi feita essa impressão? Porque quando a nossa alma se liberta, quando nós morremos, a nossa morte, com isso ainda continuam os fios. Esses fios de matéria fina demoram mais a se dissolver. Agora, quando ela se dissolve totalmente, quando perde qualquer ligação entre a alma e o corpo físico, aí, isso é uma teoria, como eu penso. A alma fica de fato liberta do corpo de matéria, ela não fica mais presa. Então ela tem uma coisa lógica, ela vai irradiar mais fortemente, ela vai se iluminar, como se uma luz fosse acendida. Então, eu acredito que foi justamente no momento que Jesus, né, se desligou completamente do seu corpo físico, quando aqueles fios secaram totalmente. Aí, naquela libertação, aí deu aquele flash. Mas por que deu aquele flash? Porque isso é que eu imagino, que deve ter acontecido. Jesus propositalmente a alma dele ficou encaixada no corpo físico, já morto, até esses últimos fios de ligação tiverem concluído. Aí quando ele se desprendeu, a sua alma, secaram esses fios, mesmo assim ele estava encaixado, vamos supor, a alma dele estava encaixada no seu corpo físico. Aí deu aquele flash, aquela luz natural que surge da alma, quando ela se liberta totalmente do corpo terreno, ela se ilumina. Se ilumina e aí dá aquele sombreamento. E porque teve aquele lençol, aquele sudário, aí imprimiu. E isso eu acredito que poderia acontecer com qualquer ser humano. Se nós tivéssemos envolvido um lençol, um sudário, e no além, né, nosso corpo tivesse exatamente encaixado no nosso corpo físico, a nossa alma no nosso corpo físico, ela veria isso. Quando se secasse aqueles fios de ligação entre a alma e o corpo físico, aí a alma iluminaria, daí aquele flash, porque ela estaria liberta, totalmente liberta do corpo físico. Mas o que acontece? Numa morte comum, primeiro que não coloca o sudário, né? Quer dizer, a gente fica num caixão, né? Enfim, né? Então, agora, a alma ela se separa do corpo físico. Ela tem uma liberdade parcial. Então ela fica uma certa distância do corpo físico. Ela fica flutuando, ela não está liberta, porque fios ainda existem. Mas então não pode dar essa irradiação, não se manifestar no corpo físico, né? Porque ela se faz a uma distância, né? Então isso nem é percebido, vamos dizer assim. Mas toda a alma, quando se liberta do corpo físico totalmente, assim por volta de 30 horas, isso varia de pessoas também para pessoas, porque as pessoas que estão mais presas às coisas materiais, esses fios são mais densos, então demoram mais a ser dissolvidos, né? Enquanto com uma pessoa mais intuitiva, ligada à luz, ela mais rapidamente se faz a libertação. Mas quando se faz
essa libertação nossa, né? As pessoas não estão, a alma não está dentro do corpo físico, porque ela naturalmente ela fica liberta, parcialmente liberta, uma certa distância do corpo, né? Então não há como registrar isso. Mas no caso de Jesus foi intencional. Isso é a minha teoria, como eu acredito que tenha acontecido. Ele propositalmente ficou encaixado no seu corpo físico, a sua alma, para quando acontecesse aquela libertação total da sua alma, que seria a ressurreição para o mundo de matéria fina, se registrasse esse calor, uma coisa nuclear. Daí ele ser tridimensional e ser registrado. Então esse é o fenômeno. E isso explica pelo seguinte, outra questão aí, que aquele sudário de Oviedo, na Espanha, que acho que alguns dizem que que seria foi feito quando uma mulher secou o rosto de Cristo, o suor, o sangue, né, do rosto, quando ele estava caminhando na paixão, né, em uma determinada estação, acho que uma das últimas estações. Mas também existem relatos que uma faixa foi colocada no rosto de Cristo, né? Primeiro, até foi verificado, colocou flores e até moeda, né? Duas moedas naquela época. Foi identificado no sudário. Flores assim no rosto. Então colocou uma faixa, primeiro uma faixa de linho, de um tamanho mais ou menos de 60 por 50, ou 60 por 40, uma faixa, e depois colocou o sudário por cima. Por isso que se verificou que as manchas de sangue nesse sudário de Oviedo coincide exatamente com o sudário de Turim. Mas não tem nenhuma impressão. Por que que? Aí fica a grande pergunta. Por que que no sudário de Oviedo, naquela faixa, não está também impresso a figura de Cristo? E só no sudário de Turim? Para mim eu explico isso. Né? Não posso ter certeza absoluta, mas isso é que indica a lógica. Pelo seguinte, que naquela madrugada de domingo, de Páscoa, quando João, o apóstolo João e José de Arimateia removeram aquela pedra do primeiro sepulcro, eles possivelmente, antes de transferir o corpo de Cristo para esse novo local, que eu acredito que seja o Calvário de Gordon, o interior do Calvário de Gordon, que eles já tinham preparado, o que eles fizeram? Eles removeram essa faixa que estava no rosto de Cristo, e deixaram lá no sepulcro vazio. Então, aquele pedaço de linha. Então, foi só um pedaço. Tudo indica para mim que só foi um pedaço que foi deixado lá, que é aquela